liberdade do autocaravanismo. O que é isto da liberdade do autocaravanismo? Cristina, nós saímos de casa, íamos a pensar continuar a viagem por terras de fronteira. Só que chovia muito. O tempo não estava nada agradável. 90%, 87% de chuva por dia durante uma semana. Bom, então é esta a liberdade do autocaravanismo. Olha, e se fôssemos para o Algarve fazer um pouco de praia? Fazer sol. Apanhar um pouco de sol. Bom, é o que aconteceu. Saímos lá de Vila do Conde, lá do norte, começámos a descer e agora estamos a chegar à zona de Évora. Uma cidade que nós gostamos muito. Hoje não vamos ficar em Évora, vamos continuar. Talvez passar por Beja e dormir em Mértola. Já vamos decidir isso, porque é isto que é o autocaravanismo. É a possibilidade que temos de em qualquer momento alterar a nossa rotina de viagem. Preparámos um destino, mas como as condições climatéricas não eram as ideais, decidimos alterar. E agora, a caminho dos Algarves. A viagem continuava e, usufruindo da liberdade que temos como autocaravanistas, íamos pensando qual seria o destino do dia. Pensámos aqui em Mértola, mas estivemos cá há pouco tempo. Olha, vamos seguir. Vamos até Alcotim. O destino fica à direita. E não nos arrependemos. Alcotim oferece-nos uma bela área de serviço para autocaravanas e pouco depois usufruímos de um belo fim de tarde olhando para o Guadiana. Cheio de barcos para ali. Cristina, é agradável este fim de tarde aqui em Alcotim. É verdade. Já não parávamos aqui há muito tempo. Há uns aninhos. Há uns aninhos. Vistas bonitas sobre o Guadiana e em frente. E sobre São Lucas do Guadiana, que é aqui a Espanha. E embalados pelo chilrear dos pássaros, continuávamos a nossa visita a Alcotim. O rio está muito lá embaixo. Eu nem chego ali acima, foi onde chegaram as águas a 7 de dezembro de 1876. A construção deste castelo iniciou-se no reinado de Dom Dinis. Isto no século XIV. Para quê? Para defender aqui esta nossa margem dos nossos amigos espanhóis. Muito agradável esta estadia para Alcotim, mas a viagem tinha a continuar e, usufruindo da liberdade que temos, vamos para o Parque de Campismo Municipal de Montegordo. Não temos nada contra os parques de campismo, muito pelo contrário. Aqui até podemos montar todo o arraial, passear pelas praias, fazer novas amizades, apanhar um pequeno ferry e viajar até um outro país, ou ficar calmamente sentados numa esplanada usufruindo das belas tardes que o Algarve nos oferece. E depois temos as bicicletas elétricas que nos proporcionam um belo passeio até Vila Real de Santo António, onde podemos encontrar um fantástico mercado de peixe e até convidar alguns amigos para nos fazerem companhia durante o lanche. Pôr o nosso fantástico grelhador a funcionar e, enfim, usufruir daquelas belas refeições. Mas pensam que é fácil? Não é! Reparem bem aqui no meu esforço. Isto exige muita dedicação. E tudo fica ainda melhor quando recebemos amigos para partilhar estes momentos. Foi muito agradável esta estadia no Parque Campismo Municipal de Montegordo. Agora havia que desmontar todo aquele arraial e continuar viagem. A caminho do norte, parámos num local que muito nos agrada, a Batalha. Esta vila sempre recebeu muito bem os autocaravanistas, mas nas últimas obras as coisas não ficaram lá muito bem. Enfim, deixa a vossa consideração. A viagem continuava rumo ao norte. Deixávamos a agradável Vila da Batalha, despedíamos-nos do mosteiro que tanto nos agrada e o motivo de rumarmos ao norte é que precisávamos trocar os pneus da autocaravana. Mas que pneus iríamos pôr? Durante a última viagem pela Europa tínhamos percebido que em muitas zonas durante o inverno nos obrigam a usar pneus 4 estações. E foi essa a nossa opção, o Michelin Cross Climate Camping, com um piso especial para poder rolar em zonas com neve, gelo ou também em terrenos secos. E quando estamos na oficina a ver os empregados manipularem os pneus, ficamos sempre a pensar: epá, o que é que nos vai acontecer se um dia temos que mudar um pneu na berma da estrada?
Mas deixemos estas más ideias e vamos preparar a autocaravana para continuar a viajar. Cristina, de cada vez que nos preparamos para sair de viagem, é sempre o milagre da multiplicação dos espaços. Houve alguém que fez a multiplicação dos pães, nós é mais a multiplicação dos espaços. Isto é como arrumar a alimentação, que já previamente embalamos a vácuo. E vamos pôr aqui. No congelador? No congelador, ele já está previamente congelado. Bem, isso é fundamental. Cristina, fundamental. O termoço não pode faltar de uma viagem pela Europa. Como é que a gente bebe aquelas belas cervejas da Alsácia, alemãs, sem ter um termocinho, um amendoim? Vai atestado, não é? Vai atestadinho, não? Estamos preparados para qualquer eventualidade. Para já não falar na bela azeitona. A bela azeitona portuguesa. A bela azeitona portuguesa não pode faltar. Aqui temos a moura, a verde e a preta. Assim, Epá, temos uma variedade. estamos prontos a enfrentar a Europa. No início das arrumações parece que é sempre um pouco anárquico, mas a pouco e pouco vai-se conseguindo colocar as coisas nos espaços corretos. E por último, antes de partirmos para a viagem propriamente dita, vem a parte mais difícil. Passar pela estação de combustíveis, a testar o AdBlue, a testar o GPL, é muito prático o GPL, e depois ainda a testar também o diesel. Depois, quando passamos pela caixa e vemos a conta, ficamos sempre a pensar, epá, será que ainda há verba para fazer a viagem? Bom, enfim, ainda se arranjam uns trocos. Vamos lá então para a estrada. Agora que já temos a autocaravana equipada com pneus novos, vamos passear pela Europa. Pneus novos que, enfim, tiveram um preço que quase tivemos que ir ao banco fazer o leasing para pagar aquilo. Mas são Cross Camping Climate Camping, parece que é assim. Há pouco eu já falei nisso. São preparados para a chuva e para a neve e para o tempo seco. Esperamos na viagem encontrar o tempo seco e a neve e a chuva fica para o outono. Vamos sair de Portugal a partir de Chaves, a caminho de Espanha primeiro, e depois iremos prosseguir. Bom, vamos lá ver o que é que nos espera. Para já, Espanha e França está no horizonte a seguir. Vamos ver se dá até à Suíça, mas o melhor é irem acompanhando os nossos vídeos e fazendo companhia na nossa viagem. A Dona Cristina ao comando aqui da nossa nave, a percorrer as autovias aqui de Espanha, e não sei se notam no ruído, mas a rede de estradas em Espanha é fantástica. Tem vias rápidas por todo o lado, sem portagens, é ótimo. Mas o que é verdade é que o piso tem-se vindo a degradar com o passar dos anos. E esta estrada que nós estamos a fazer ali de Chaves até Valladolid, que é o destino que marcámos para hoje, o piso está um bocado mau. É, isso leva-me a procurar a faixa do lado esquerdo, não é? Podes conduzir sempre à esquerda, se disser alguma coisa, diz que és inglesa, como és assim loura, não é? Podes dizer, sou inglesa, estou habituada a guiar à esquerda. Olha aqui buracos, olha. Olha para aí. Faz lembrar as estradas da Itália, não lembras? Quando estávamos em Itália a gente dizia mal daquele piso até dizer chega. As autoestradas pareciam estradas secundárias. As estradas secundárias só sonhávamos era ter um 4x4 para andar ali. A Itália é mesmo. Itália era mau. Então quanto mais descíamos para sul pior. Aquela zona de Nápoles então era lindo. Bom, mas aqui em Espanha também está a ficar complicado. Vamos ver se as estradas para a frente oferecem um piso melhor. O problema é a manutenção. É a manutenção. Eles entusiasmaram-se a fazer isto, mas a manutenção não é fácil. Não está assim mal de todo. E chegámos ao nosso destino de hoje, a cidade de Valladolid. Tem uma área de serviço para autocaravanas, mesmo no centro da cidade. Estamos aqui a um quarto de hora a pé de tudo aquilo que se passa na cidade de interessante. A área de serviço para autocaravanas, serviço de estacionamento é ótima, como podem ver. Bom, não se pode ter tudo na vida, não é? Portanto, há aqui um pouco de ruído ambiente,
mas durante a noite costuma ficar calmo. E para pagar, quando se aproximam, eu vou aqui mostrar que é mais fácil. Quando se aproximam das barreiras, como eu estava a dizer, ela abre automaticamente. Podem estacionar no local que desejarem e tem muitos locais para estacionamento, como podem ver, com bastantes sombras. Dirigem-se aqui à máquina. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Está tudo indicado em várias línguas e vão ver que é bastante fácil fazer a inscrição. Vão ter que inserir a matrícula, fazem o pagamento e pouco depois recebem um ticket como este que diz que o veículo com a matrícula tal pode estacionar pelo período que pagaram. Neste caso pagámos 5 euros 24 horas. Se por acaso acontecer como este companheiro que está a querer sair e a cancela não está a abrir automaticamente, não se preocupem, porque à esquerda dos locais de pagamento está uma casinha, um guichê, que é o serviço de apoio ao parque, e lá tem o pessoal que são muito simpáticos e que rapidamente ou via o intercomunicador ou pessoalmente vem dar uma ajuda. E depois no autocaravanismo há milagres. Estacionar numa autocaravana no centro de uma cidade espanhola, como Valladolid, e depois temos aqui a Cristina a confeccionar qualquer coisa que tem um cheiro maravilhoso. O que é que estás a fazer, Cristina? Nada de especial, é filetes de bacalhau com arroz e salada. Nada de especial, diz a Cristina. Filetes de bacalhau. Bom, no autocaravanismo ainda se pode viver bem. E para não pensarem que eu me limito a dar apoio técnico à Cristina, não. Eu vou fazer aqui o tempero da salada, começando pelo sal que veio diretamente de Castro Marinho, sal marinho. Temos o vinagre Modena balsâmico, tem que se ter cuidado de não disparar isto para o lado errado. Aqui está, veio diretamente de Itália para a nossa mesa. Um azeite especial, que é um azeite Trás-os-Montes, também recolhido numa das nossas viagens por aquela região. A garrafa não é original porque nós compramos em quantidade e vamos repondo. E por último, para terminar, o toque de mestre com uma 5 bagas, uma pimenta 5 bagas, transforma esta salada num prato gourmet. Agora é só esperar pelos filetes de bacalhau que estão feitos para Cristina e sentar à mesa para comer. E acreditem em mim, os filetes estavam muito bons. Chegámos a Valladolid, estávamos a preparar o almoço e temos uns companheiros que nos seguem no canal Viagens e Companhias, o Alexandre e a Silvana, que estão a viajar pela Europa da autocaravana e que tiveram a amabilidade de nos vir cumprimentar. Com muito prazer. É sempre um gosto encontrar companheiros simpáticos que tiveram esta amabilidade. E seguindo os seus passos. Ok, obrigado. Estivemos a seguir a vossa viagem para a Itália e foi muito aprazível, foi uma viagem maravilhosa de 4 meses. É por tudo isto que somos Viagens e Companhias. Momentos como este nunca os vamos esquecer. Bom, estamos na área de serviço. Acabámos de almoçar, um almoço muito agradável que a Dona Cristina confeccionou, e agora íamos lavar a louça. Oh diabo, temos pouca água. E pá, e agora tirar a autocaravana daqui, que está toda pronta para nós ficarmos a descansar, a dormir logo à noite. Como é que eu resolvi isto? A área de serviço está ali ao fundo, a autocaravana está aqui. Bom, venham comigo. Tenho uma mangueira extensível com 20 metros. A mangueira vem por aqui fora até a área de serviço. Cristina, chega aqui ao pé para eu mostrar uma coisa. Estas torneiras são complicadas porque não têm rosca, mas estou preparado para qualquer eventualidade. Mangueira de 20 metros, uma outra mais pequena com 5 ou 6 metros para dar acesso ali à autocaravana, ao depósito de água limpa. E aqui, como não havia rosca, coloquei um adaptador e agora é carregar e a Cristina vai até lá ao fundo fazer o favor de ver quando é que estará o depósito cheio. E assim, ai, calma Cristina, deve ter sido o almoço, pronto, foi um cartucha e como compreendem não é fácil. O depósito de águas limpas está cheio
porque nós tínhamos vazado antes de começar a viagem para não vir com o peso da água suja dentro da autocaravana. Vazamos sempre o depósito das águas sujas antes de cada saída. Agora enchemos o depósito das águas limpas. A Cristina vai poder lavar a louça sem problemas, com água à vontade, e amanhã de manhã, antes de sairmos, voltamos a encher. E pronto, está tudo arrumado. Mas um dia destes vou fazer um vídeo sobre os acessórios para colocar água na autocaravana. Muitas vezes chegamos a sítios onde as torneiras não têm rosca, torneiras com roscas estranhas, enfim, uma dificuldades que se podem pôr para quem quer colocar água dentro da autocaravana. E há sempre uma solução, e ela está guardada neste saco aqui. Um dia destes, como eu disse, vou fazer um vídeo e explicar isto tudo. Mas agora vamos fazer um pequeno passeio pela cidade de Valladolid. Uma cidade com muita história, mas também com muitos espaços verdes, onde é agradável passear nos dias de muito calor. Inúmeras ciclovias estão espalhadas por toda a cidade e, como gostamos muito de rosas, não resistimos a fazer aqui umas fotos. São sempre agradáveis as tardes nas cidades espanholas. Mas para nós este dia terminava com umas canhas e também este vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.